E então, o livro dos títulos. Nossa, eu mesmo inventei um nome tão difícil de falar. O livro dos títulos. Capítulo 15. Meu pai morreu do mesmo modo que viveu. Por acaso. Num acidente de carro que levou também minha mãe, culpa de um bêbado que perdeu a direção e os acertou pela frente. Meu pai não foi responsável pela própria morte, do mesmo modo que não foi responsável pela própria vida. Tudo lhe aconteceu porque ele nada fez. Foi o que eu respondi para o delegado de polícia quando ele me perguntou se eu saberia de alguma razão para o meu pai ter provocado o acidente. Bia me deu a notícia chorando, mas eu não chorei. Foi estranho. Quando ela me contou que o carro estava destruído e que eles tinham morrido no local, a minha aceitação da notícia foi tão imediata que era como se eu já soubesse. Mas eu não sabia. Apenas não lutei contra o que tinha acontecido e passei a viver como um órfão, tão logo me tornei um. O Analista de Bagé, de Luiz Fernando Veríssimo. Gli Indifferenti, de Alberto Moravia. Coisa chata é tratar da morte dos outros. Que trabalhão! Mas ao menos o velório foi um sucesso. Estava cheio. Filho único, eu era a estrela do evento. Recebi muitos abraços e beijos de gente que eu nem conhecia. Amigo meu, só o seu velhinho livreiro, que chorava feito criança entre os dois caixões. Eu nem sabia que ele gostava tanto assim dos meus pais. Fiquei lendo o tempo todo, o máximo que pude. Agarrei-me a um volume enorme de Mankind and Mother Earth, de Arnold Toynbee. E assisti de camarote o meu eu rico comprar ternos sob medida, voar no seu jato particular e ganhar mais uma vez na loteria. Mas de madrugada, quando tudo se acalmou e ficamos só eu e Bia, que logo adormeceu sentada numa cadeira de pau, eu gostei de ter tempo e silêncio para olhar meus pais mortos, um ao lado do outro. Meu pai fez concurso para professor da rede de ensino pública porque era o que todo mundo fazia. Passou em uma colocação razoável e foi convocado para dar aulas de história no Colégio Pedro II, e aí trabalhou por toda a vida. Casou-se com a minha mãe porque foi ela que atendeu o telefone quando ele ligou para convidar a irmã dela para sair. Pelo menos era assim que a minha mãe contava, fazendo graça com ele. Claro que meu pai negava, mas a atmosfera sempre ficava densa quando a minha tia vinha em casa. Ela e o meu pai se davam realmente bem e costumavam se divertir, implicando um com o outro. Duvido que tenham tido um caso, mas acredito que meu pai teria sido mais feliz se tivesse se casado com ela. Ainda jovem, meu pai publicou o único trabalho relevante da sua inexpressiva carreira acadêmica. Um livro de História do Brasil para estudantes do 2º grau, com o insosso título de História Geral do Brasil. Embora não trouxesse nenhuma novidade teórica, o trabalho teve grande aceitação e terminou por ser adotado em todo o território nacional, inclusive nas escolas públicas. Em um país com milhões de estudantes, a tiragem do livro foi gigantesca. Com o dinheiro, meu pai comprou uma casa velha no bairro carioca do Grajaú e fez uma reforma de boa qualidade. É a casa em que eu herdei e onde moro até hoje. O meu nascimento também foi um acaso. Ele e minha mãe já não esperavam ter filhos quando ela engravidou porque confundiu o ano no calendário, antecipando em um dia fatal o fim do seu ciclo menstrual. Eu não tenho ódio dele, nem rancor. Tenho piedade e alguma indiferença. Meu pai era uma pessoa medíocre que viveu uma vida sem graça e teve um filho de quem não gostou. O amor dele por minha mãe era tão fraquinho que ela lhe foi infiel e ele nunca soube. Não queria saber, eu acho. E caso fosse confrontado com essa verdade, provavelmente a receberia como um golpe do destino e sairia de casa apenas por pudor social, sem se revoltar. Meu pai era um fraco. Já minha mãe era uma mulher exuberante. Professora como meu pai, mas de antropologia, fez carreira universitária brilhante. Ela era apaixonada por cinema etnográfico e vivia empolgada com os alunos e as questões acadêmicas. Viajava com frequência percorrendo festivais e congressos. Nessas ocasiões, ela vivia as suas aventuras extraconjugais, como eu vinha saber depois que eles morreram. Conselhos à minha filha, de Inícia Floresta Brasileira Augusta. O Matador, de Patrícia Melo. Uma das obrigações dos que ficam é dar destino aos pertences dos que se foram. Foi durante essa tarefa aborrecida que eu encontrei cartas da minha mãe para os amantes dela guardadas numa caixa de sapatos. Não me choquei, nem a julguei.
Cada um sabe de si e toda pessoa tem direito à privacidade. Em verdade, senti um pouco de raiva do meu pai. Acredito que minha mãe foi buscar na companhia de outros homens a vibração vital que nele era tão branda. Eu li o mínimo que precisei para compreender do que se tratava. Afinal, não é nada agradável ouvir a voz sussurrada da nossa própria mãe a revelar segredos amorosos e detalhes íntimos. Quarupi, de Antônio Calado. Brief an ein junge Dichter. É alemão, eu não sei falar. De Rainer Maria Rilke. É Cartas a um Jovem Poeta que está escrito ali. Avalovara, de Osman Lins. Eu sempre soube que minha mãe não tinha amor pelo meu pai, mas nunca consegui compreender o que a fez permanecer casada com ele. Galvez, o Imperador do Acre, de Márcio Souza. Entre os pertences dela eu achei uma foto de nós três, quando eu tinha uns 2 anos. Estamos fazendo um piquenique num jardim público, eu sentado no colo do meu pai e ele olhando para mim, atento a algo que eu tenho nas mãos e não devo levar à boca. Minha mãe olha para a câmera com um sorriso bonito, como ela tinha mesmo. Num primeiro momento, eu achei a fotografia linda, porque o meu pai me olhava com muito carinho e a minha mãe parecia contente, e eu acreditei que era por nós dois. Talvez meus pais tivessem tido os seus momentos de felicidade afinal. Mas no verso da foto havia uma dedicatória de amor assinada pelo fotógrafo. Eu sei que era de amor porque havia um coração trespassado por uma flecha. Mas do que estava escrito eu não entendi nada, nem a língua eu sei qual era. As letras pareciam um desenho de uns labirintos, coisa muito diferente do que eu conhecia. Meu pai era mesmo um idiota. El Jardim de Senderos que se bifurcam, de Jorge Luiz Borges. Leviathan, de Paul Auster. Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras. Nem meu pai, nem minha mãe foram pessoas fundamentais para mim, como se pode perceber pela ausência de sofrimento com que eu os olhava mortos. Mas Bia, sim. Eu fui dado a ela em batismo e essa foi a melhor coisa que me aconteceu nessa vida. A minha madrinha era a minha família. Bia foi a primeira pessoa do seu sangue a nascer livre, mas não escapou ao destino de ser empregada doméstica. A mãe de Bia havia servido como escrava na casa de meu avô. Fazia de tudo no pequeno hotel que ele mantinha em Campos, cidade com algum movimento econômico no norte do estado. Bia nasceu na casa da nossa família e nunca nos deixou. Ela criou meu pai e os irmãos dele. Quando ele se casou, Bia lhe foi enviada por minha avó como presente de casamento para ajudar na casa. A severa matriarca não queria que nada atrapalhasse os estudos do filho promissor, no qual ela depositava as esperanças de ser o primeiro doutor da família de imigrantes portugueses. Quando eu nasci, Bia já era uma senhora de uns 70 anos, mas era ainda uma pessoa vigorosa. Minha mãe sempre vivia enredada nos interesses profissionais dela, o que incluía um convívio intenso com os alunos e os amigos. Meu pai era caseiro, mas não cuidava de criança. Os meus dias e noites foram passados em companhia dessa preta escura, cujo único a fazer na vida era cuidar de mim. Bia me deu todos os banhos de que me lembro, cozinhava meus almoços e jantares, me ensinou a ler e a rezar o Pai Nosso. Bia é a pessoa de quem eu realmente gostava. Reunião de Família, de Lia Luft, Boca do Inferno, de Ana Miranda. Aí é russo, não sei falar, mas é Ana Karenina, de Leão Tolstói. Quando meus pais morreram, Bia já estava bem velha, havia perdido um pouco a audição, mas ainda cozinhava minhas refeições e cuidava da minha roupa. Vivemos apenas eu e ela, calados e carinhosos, na casa do Grajaú, pelo tempo que ainda lhe coube. Eu lhe fazia companhia enquanto ela assistia às novelas de televisão, a acompanhava na missa, embora achasse a falação do padre chatíssima. Ela me deixava e buscava no trabalho, como se eu fosse uma criança. Mas eu gostava. Aprazia-me ficar olhando Bia indo embora através da grade do hospício e ter a certeza de que ela voltaria ao fim da tarde para me resgatar. Bia tinha assunto com todo mundo na rua. Ela ia pulando de pequena conversa em pequena conversa durante todo o trajeto e a gente demorava uma eternidade para chegar em casa. Mas eu adorava, como já disse. Illusion perdue, de Honoré Balzac. O monogramático,
de Otávio Paz. A relíquia de Eça de Queiroz. Sem os meus pais, a casa ficou mais tranquila e eu peguei a mania de me deitar no chão do quarto ou da sala e ficava lendo o título dos livros nas estantes. Um dia, eu me dei conta de que os títulos eu conseguia ler sem antes. Eu conseguia ler antes de a leitura me lançar ao rumo do infinito, rumo ao infinito. A gratidão. É uma desgraça a pessoa errar o livro que ele mesmo escreveu, né? Rumo ao infinito. A Gratidão, de Camilo Castelo Branco. Portugal, de Miguel Torga. A Balada do Falso Messias, de Moacir Scliar. O Crepúsculo do Macho, de Fernando Gabeira. Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. L'Expérience Intérieure, deve ser isso, de Georges Bataille. Eu podia passar horas nisso e mais nada. O sono ficou fraquinho também nessa época, o que me preocupava, porque eu teria menos tempo para encontrar o sonho que eu estava me devendo sonhar. Depois de me dar a notícia, Bia fechou a porta do quarto e foi tratar das burocracias da morte. Antes, ela veio e me deu um abraço para me consolar, me chamando de meu menino, porque eu era mesmo o menino dela. Mas eu é que a consolava, me deixando acomodar naquele abraço bom de pessoa honesta que ela era. Quando ela saiu, eu me sentei para escrever o livro para Constança. Ainda não sabia que livro seria, nem como eu o haveria de escrever, mas já não procurava mais por uma história inventada. A convicção de que seria um livro sobre a minha própria vida permanecia conquistada dentro de mim, como se tivesse me alfabetizado. Um dia por essa época, eu fui até a livraria El Cabu e entreguei uma pasta de couro para o seu velhinho livreiro. Ele ficou radiante de alegria, me disse que enfim acontecia uma coisa boa em tempos de tanta tristeza. Mas eu não lembrava mais do que tinha na pasta e tive que comungar com ele aquela alegria fingindo que sabia o motivo. Parecia um feitiço. Assim que eu passei a pasta para as mãos dele, a razão de eu ter ido até lá desapareceu completamente da minha consciência. Acho que eu estava desejoso de solidão e queria continuar pensando na minha autobiografia. Então não tinha cabeça para mais nada. Num outro dia, voltando para casa depois do trabalho, eu vi um caminhão de mudança na porta do prédio do meu amigo. O porteiro me contou que os pais dele haviam ido morar no interior de São Paulo e a irmã dele, parece, tinha se casado com um judeu e ido para Israel. Desesperei. Aquele endereço era o meu único contato com Constança nesse mundo. Ela agora estava perdida para sempre. Eu nunca mais a encontraria. Eu olhava para o fim da rua e para outra esquina, buscando ver se eles ainda estavam por perto, mas tinham ido embora havia muitos dias. Eu me senti desorientado como um índio tropical no deserto do Saara ou um tuareg no coração da Amazônia. Não fosse Bia estar comigo, acho que eu nunca mais acharia o caminho de casa. Sentei-me na poltrona da sala e me disse: calma, tudo há de se acertar. O amor é um cão perdigueiro. Haverei de encontrá-la. Nutrida por esse pensamento, um resto de esperança logrou sobreviver, valente como um ramo de mato brotando no concreto, e me manteve vivo até o dia em que tudo se concluiu. Posso ler de novo só essa coisa? Nutrida por esse pensamento, um resto de esperança logrou sobreviver, valente como um ramo de mato brotando no concreto, e me manteve vivo até o dia em que tudo se concluiu. Depois que perdi Constança de vista, eu passei a viver com uma pedra no meu peito. Mas a vida não dá trégua para a pessoa se ocupar do sofrimento. Todo dia a gente tem fome e sono, precisa comer e dormir. Assim, carregando aquela angústia tremenda para onde quer que eu fosse, a vida seguiu em frente. Aí tem o nome de um livro que é de Soren Kierkegaard. E aí depois vai La Maladie de la Mort, de Marguerite Duras, The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales, de Oliver Sacks, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.